capítulo de número 28. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Eu quero falar um pouco nessa tarde sobre o caminho de Endor. Ou eu posso colocar um subtítulo também sobre não retroceda. Não retroceda. Eu digo algumas vezes por onde eu passo que o mais difícil não é começar, é como se termina. O foco principal não é o começo, mas é o final. E a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o início, mas nem todos acabam bem. Infelizmente, nem todos terminam bem. Algumas pessoas começam, e aqui eu quero dizer do começo em relação à fé, a caminhada com Deus, a caminhada cristã. Muitas pessoas começam cheias de entusiasmo, muitas pessoas já viveram coisas tremendas em Deus, muitas pessoas, ela não tem dúvida de que Deus existe, de quem Deus é para a vida dela, mas ela não consegue se firmar no caminho. Ela não tem dúvida de quem Deus é. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam em Deus, mas não acreditam lá na igreja. E é complicado. E nesse momento de dúvida, nesse nosso momento de insegurança ou instabilidade, alguns de nós somos tentados a voltar atrás, a retroceder na nossa fé, a retroceder naquilo que a gente crê. E a palavra para você nessa tarde é: não retroceda. Eu quero falar de Saul. Quero falar com vocês sobre Saul. E essa palavra, na semana toda, eu tenho estudado ela, tenho lido sobre esse texto, e algumas coisas eu quero dividir com vocês nessa tarde. Se achou 1 Samuel 28, nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo, ficou apavorado. Ele consultou, olha o verso 6, ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. Então, olha o desespero da pessoa. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Queridos, nesse texto ocorre uma série de eventos que deixam Saul assustado, desesperado, com um pavor de morte. E você sabe que lá desde o capítulo 9 tem a história de como Saul foi escolhido para se tornar rei em Israel. O povo pedia um rei, mesmo Deus tendo falado para eles: vocês não precisam de um rei, porque eu sou o rei que vocês precisam, eu sou tudo que vocês precisam. Mas como sempre, nós, povo, eu falo de nós, porque o povo é assim, ele sempre quer se comparar com outras nações, e assim o povo estava se comparando, mas eles têm, olha, o outro povo tem rei, o outro povo tem rei, dá-nos um rei, até que Deus decidiu atender a oração do povo, e Deus fala com Samuel:
culpado, menos você. Sabe quanto defeito está em todo mundo? Saul era esse tipo de cara. Ele queria fazer coisas que ele não era autorizado a fazer. Ele não era sacerdote, ele não podia oferecer sacrifício, ele não era o chamado dele. Mas toda vez que ele era repreendido, ele tinha mas foi porque ele nunca chegava e falava: o erro foi meu, eu assumo a responsabilidade e me arrependo. Mais na frente eu não vou falar sobre isso. Vou falar um pouco sobre os passos do retrocesso. Quando algumas pessoas elas vão voltando atrás, elas vão retrocedendo na caminhada e não percebem. Saul agora está num estágio aqui que Deus já o havia rejeitado. Deus tirou a unção dele? Não. Mas Deus rejeita o ungido. Você pode ser ungido, mas se não viver debaixo dos critérios de Deus, da obediência de Deus, Deus rejeita. Deus havia rejeitado Saul e aqui ele está cercado, ele está debaixo de uma pressão muito grande e ele vai consultar o Senhor, só que Deus não fala nada. Deus, querido, se tem algo assustador é o silêncio de Deus. É ou não é verdade? O silêncio de Deus é algo que às vezes nos dá pavor, porque você quer obter uma resposta, mas a resposta não vem. Mas no caso de Saul, Deus já tinha falado mesmo: olha, até falou para o profeta: para de orar por ele, porque eu já o rejeitei. Tem gente que não quer mudar, e Deus respeita. Só Deus respeita escolhas. Saul rejeitou a Deus. E aqui ele está diante de uma batalha e os problemas que rodeavam eram assustadores. Os filisteus estão em guerra contra Israel, começam a preparar um cerco ao redor de Israel e ele fica desesperado por isso, porque desta vez os filisteus estão determinados a passar o cerol mesmo em Saul. Os filisteus estavam determinados como nunca antes em acabar com aquele povo, acabar com Israel, acabar com Saul. Eles vieram na pressão, não vieram para ameaçar, eles vieram para executar. E Saul percebeu que eles não estavam de brincadeira. Saul percebeu que eles estavam falando sério. E eles constantemente assediaram os israelitas, os filisteus, e durante todo o reinado de Saul, mas dessa vez eles estavam determinados. Eles decidiram quebrar mesmo o poder militar de Israel. Eles estavam decididos. E Saul também pode ter ouvido que Davi estava no meio deles. Porque lembra que Davi, ele foi acolhido certo tempo pelos filisteus. Lembra disso? Quem lembra? Quem já leu disso na Bíblia? Davi teve acolhido dos filisteus durante certo tempo, até se propôs a entrar na batalha contra Saul. Só que mais para frente, Davi foi liberado desse compromisso, porque eles tiveram medo de Davi também, porque Davi poderia ser um traíra. Então eles ficaram desconfiados, eles respeitavam Davi, porque eles sabiam que Davi não estava de bobeira. Davi tinha matado Golias. Então havia, sabe, o respeito da guerra. O cara é inimigo, mas peraí, ele não é bobo não, eu tenho que respeitar ele. Então, com medo disso tudo, Davi, nessa briga, pega os seus homens, não precisa lutar com a gente não, você está liberado. Mas aqui nesse texto aqui, Davi ainda estava no meio deles, e Saul sabia, porque lá no capítulo 24, no mesmo livro, no verso 20, Saul disse para Davi: agora eis que eu bem sei certamente que serás rei, e que o reino de Israel se estabelecerá na tua mão. Então Saul tem medo de enfrentar Davi, porque ele sabia que havia uma promessa na vida de Davi, que o trono seria dele. A verdade é que ninguém quer largar o osso. Mesmo Saul sabendo do seu fim, você vai tentar adiar o máximo, lógico. E ele ficou mais preocupado ainda, sabendo que Davi estava ali, porque sabe, agora, Davi está ali, a promessa sobre a vida dele, eu estou enrolado. A chapa
só estreitando, eu estou numa sinuca de bico. Saul está ciente do perigo, por isso que ele está desesperado. Ele está temendo o que podia acontecer na vida dele, e ele começa a procurar desesperadamente uma resposta em Deus. E aí ele começa a procurar, pedir para Deus falar com ele, mas Deus não fala nada. Até porque, se você for ver, Saul não tem o costume de buscar orientação divina. Tem gente que não tem, que ignora Deus a vida toda, e quando a chapa esquenta, ele lembra de Deus. Quando o próprio Saul sai para procurar as jumentas, lá no capítulo 9, e que ele não encontra as jumentas, ele fala para o servo que foi com ele: vamos embora daqui, vamos voltar para a casa do meu pai. Quem foi que falou para ele procurar o homem de Deus? Foi o servo. Desde o começo ele era um cara que não era muito inclinado às coisas espirituais. Desde o começo ele era um cara que não era muito inclinado a consultar e a buscar a Deus. Até quando ele já havia sido escolhido para ser rei e vai ser apresentado ao povo, ele se esconde. Essa era a característica de Saul: se esconder, não querer buscar ao Senhor. Essa é a característica. E essa também pode parecer a conclusão que o autor de 1 Crônicas escreveu no capítulo 10, verso 13 e 14. Eu vou ler para você, que diz o seguinte: Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Gente, mas Saul teve a sua oportunidade. Eu quero falar com você aqui: não despreze a sua oportunidade. Ei, presta atenção aqui. Não brinque com aquilo que Deus confiou na sua mão. Não brinque com o chamado de Deus na sua vida. Não brinque com o chamado de Deus na sua vida, porque Deus é responsável com aquilo que Ele confia em você. A você, com aquilo que Ele confia a você. Deus é extremamente responsável. Saul brincou com Deus. Quero falar com alguém aqui hoje que de repente está tentado a retroceder, tentado a abandonar tudo. Saul começou com o pé direito. Saul começou sendo escolhido por Deus. Saul começou tendo um óleo sendo derramado na sua cabeça. Foi assim que Saul começou. Saul começou com Deus dando testemunho a favor dele. A Bíblia vai falar isso. Assim Saul começou: olha, eu escolhi ele, derrama um óleo na cabeça dele. Saul experimentou a presença de Deus. Saul experimentou, passou por experiências sobrenaturais, profetizou, foi usado. Mas brincava com Deus. Mas não foi, por isso que eu quero que você tenha uma coisa: experiência não é suficiente para manter você firme no caminho. Você não entendeu? Por mais seja a unção que você receba, cadochante, chefinosa, como a gente usa, né, Clênio? Você não pode viver de mover o tempo todo. Você precisa saber quem você é em Deus. O mover vem e vai. Porque tem gente que acha que se o tempo todo for mover, o tempo todo ele viver de arrepio, e isso vai manter na igreja. O que te mantém com Deus é uma experiência verdadeira com Deus. É o que marca a tua vida para sempre. Deus não tem obrigação nenhuma de te provar nada. Amém? Deus não tem obrigação de te provar nada. Deus não tem que fazer todo o culto, o seu culto, que você fala: eu senti um arrepio aqui na minha coluna, eu vi um negócio. Tem culto que você não vai ver nada, tem culto que você não vai sentir nada. Isso não significa que Deus não está presente, porque a presença de Deus não podemos basear por sentimentos ou sensações que nós temos. E tem gente que parece que tem um culto todo e ele fica avaliando o culto. No culto hoje foi 7,5. Não, hoje o cara do louvor engasgou. Não, então vou dar 6,3. Não, o culto não foi muito bom porque o pastor gritou um pouco. Não, agora, nossa, aquele culto foi, eu senti. Querido, não é você que avalia o culto.
Mas interessante é que Saul começa com o pé direito, mas ele termina nos pés de uma bruxa. Pastor Clênio, Saul começa com a unção, Saul começa com óleo derramado e termina nos pés de uma bruxa, pedindo conselho, pedindo para invocar espíritos. Como é que você começou e como você está hoje? A quem você tem consultado? Quem é que está guiando a sua vida, guiando a sua história? Quem é que está? Você já experimentou a presença de Deus? Você já experimentou o toque do Espírito Santo? Você já experimentou o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça? E hoje você está diante de quem? Saul começa diante de um profeta e termina nos pés de uma bruxa. Olha como é que ele retrocede. Olha como é que ele anda, que ele volta, que ele engata uma marcha ré. Que coisa terrível. Começou com Deus e termina com a bruxa. Tem gente que está na mesma estrada, a estrada de Endor, que sai de Jerusalém e vai para a bruxa. É um retrocesso. Eu quero que você tenha o seguinte: o processo do retrocesso é lento. O processo do retrocesso é lento. Ninguém retrocede da noite para o dia. São com concessões que ele vai abrindo. Não tem nada a ver aqui, não tem problema ali, tem isso aqui. Aí você vai, são as coisas mínimas, e aí você está andando para trás, está igual caranguejo, não está vendo, está retrocedendo. Daqui a pouco a chama não é mais a mesma, o vigor não é mais o mesmo, o ânimo não é mais o mesmo, sabe? Você está voltando, não é que você não deveria voltar, porque o processo da quebra, ele é lento. Engraçado que alguns versículos antes, Saul tinha expulsado todos os médiuns e os feiticeiros e as bruxas, ele já tinha expulso da cidade, mas alguns versículos mais tarde, ele procurou o conselho justamente de uma bruxa. E aí eu quero falar um pouco sobre os passos do retrocesso. O primeiro passo do retrocesso é quando você começa a procurar um substituto para Deus. É quando Deus deixa de ser o centro da sua vida. É quando Deus deixa de ser a sua referência. É quando a palavra deixa de ser o seu manual de regra, de conduta e fé. É quando a Bíblia se torna segundo plano. É quando as mensagens que você ouve não causam mais efeito em você. Esse é o primeiro passo. É quando você começa a ter substitutos para Deus. Muitas pessoas buscam substitutos na sua caminhada com Deus. Muitas. Algumas mudam de Deus o tempo todo. Se Deus não atende os seus caprichos, aí ele muda de Deus. Nunca conheceu a Deus. Substitutos, sabe? Eu quero que você entenda que a carne quer o que é conveniente, mas o Espírito quer o que é certo. A carne busca conveniência, mas o Espírito busca o que é correto. Por isso que algumas pessoas estão com desconforto na alma, porque é o teu Espírito clamando: volta para o teu Deus. Se tem que voltar é para Deus. Meu Deus do céu, você não pode simplesmente pincelar algumas coisas da palavra que te é conveniente. Você não pode querer uma parte de Deus, você precisa querer desejar o todo dele. Eu não posso querer os milagres, eu quero a presença completa, eu quero o caráter dele, eu quero a santidade dele, eu quero ser um reflexo da sua glória. Eu não quero ser 110% crente, 50% crente, 90% crente. Eu quero viver para ele, eu quero ter uma vida toda voltada para ele, entregue a ele totalmente. Posso ouvir um amém mais forte aqui? Alguém está comigo aqui? Ser cristão, meus irmãos, é construir um relacionamento de intimidade com Deus. Saul teve essa oportunidade. Ser cristão é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão é viver a Bíblia, é viver a palavra, sabe? Um relacionamento com Deus. Eu não posso escolher Deus e não querer sua palavra, né? Algumas pessoas querem um culto, mas não querem compromisso com Deus.
que é o objeto do culto. Você não pode querer uma parte e não querer outra, você precisa querer o todo. Eu não posso querer a música e não querer o Deus que inspirou aquela canção. Não é isso, Deus não é assim que a coisa funciona, sabe? Eu preciso escolher viver para Ele. Querido, muita coisa hoje estão querendo substituir. Ah, Jesus. É porque o negócio está complicado hoje nos nossos dias. E o povo padece porque não conhece a palavra. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é tintinha ungida. Não é blusa ensanguentada. Não é. Pelo amor de Deus. É o sangue de Jesus. É o nome de Jesus. É Ele. A gente precisa voltar para a palavra. Voltar para o Evangelho de verdade. Vamos parar com a palhaçada. O povo não conhece Bíblia. E aí fica padecendo, perecendo. Substitutos para Deus. Substituto para o sangue de Jesus. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Isso é antibíblico, gente. Por mais antibíblico que seja, não é novidade, porque naquela época já existia isso também. Leia Ezequiel capítulo 13. E Deus chega e fala para os profetas, vocês falam para essas mulheres que andam fazendo fitinha para o povo, bracelete para o povo, dizendo que é milagroso, para parar com isso, que eu não mandei fazer isso. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. E a gente precisa pregar o Evangelho verdadeiro. Sabe, quando eu começo a criar um substituto para Deus, eu estou retrocedendo. Quando eu começo a criar substitutos, eu começo a criar semideuses, e pego algumas pessoas que Deus até tem levantado na nação, e começo a colocá-las no lugar de Deus, eu estou voltando na fé, porque se esse homem falhar, o que vai ser de mim? Aí acaba com a sua fé? Se ficar só você numa ilha deserta, não tiver um pastor para orar por você, não tiver um lá em cima ungido, não tiver um problema, o que você vai fazer na sua vida? Você tem intimidade para sustentar a sua fé? Deus está falando aqui. Você tem intimidade para manter a sua fé intacta? Ou você precisa de um substitutozinho, de um amuletozinho para se apegar? A presença dele é suficiente. A presença dele me basta. Paulo, eu vou te falar um negócio. Paulo, eu não vou tirar teu espírito na carne. A minha graça te basta. Se os pastores forem exterminados, o que vai ser de você? Vai acabar também? Ou tu tem fé suficiente para se manter de pé sem um pastor para pregar para você? Joga os seus amuletos fora. Joga os seus substitutos fora. Não há substitutos para Deus. Ele é o único. Ele é o todo-poderoso. Ele é o único digno de ser adorado. É o sangue de Jesus que nos cura, que nos salva, que nos liberta. É nisso que eu creio. Eu não preciso de substitutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há substituto para a verdade, meu irmão. Outro passo, o retrocesso, é quando eu permito que as coisas da minha velha vida comecem a rastrejar de volta para mim. Sabe? Quando eu vou buscar lá na velha vida coisas para me saciar, aí você está no caminho para Endor. Saul tinha expulsado aqueles espíritos, aqueles médiuns, aqueles feiticeiros, ele tinha expulsado. Mas agora que ele está procurando aquilo que ele já tinha tirado da vida dele.
O que você tem buscado para você, que você já tinha deixado lá atrás? O que você está indo buscar? Para Saul chegar em Endor, diz a Bíblia que ele vai à noite. Ele viajou de noite porque ele não queria ser visto. Só que em 1 Tessalonicenses 5,5 vai dizer que nós somos filhos da luz, não da noite. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos filhos das trevas e nem da noite. A palavra diz isso. Quer saber como verificar se você está no caminho para Endor? Examine a sua vida. O que você tem feito no escuro? O que você tem feito no oculto? O que você tem feito que não quer que ninguém descubra? Quem é filho do dia, quem é filho da luz, não tem do que se esconder. Agora o diabo se alimenta de treva, porque ele habita nas trevas. Trevas é comida para o diabo. O que você faz em oculto alimenta o diabo. É isso. Agora nós não somos filhos das trevas. Qual é a roupa que você tem colocado para se esconder e agir no escuro? Saul faz isso. Ele se disfarça para não ser reconhecido, para que ninguém o visse saindo de noite. Ele tentou se cobrir para se tornar irreconhecível, mas chegou lá, a bruxa reconheceu ele. Agora é interessante que nesse caminho Saul tem que passar pela sepultura de Samuel, daquele que o ungiu. Imagina, ele tem que passar pelo lugar onde ele ergueu o primeiro altar da vida dele de adoração a Deus. Daí tem negócio, porque o primeiro altar ele ergueu fora da cidade. O túmulo de Samuel ficava fora da cidade. Imagina ele passando pleno diante do lugar que ele, aqui fiz o meu primeiro altar, e agora está indo procurar uma bruxa. Aqui está Samuel. Meu Deus do céu, olha o passo da queda, a que ponto que ele chegou. Você sabe que está retrocedendo quando a pregação não te atinge mais, quando a palavra não causa mais efeito em você. Você está retrocedendo quando você não se sente mais desafiado pela palavra, desafiado a ser melhor, desafiado a mudar, desafiado a exercer o perdão. Se a palavra não te causa mais um desafio, alguma coisa está errada. Você pode estar no caminho para a bruxa de Endor. A palavra tem que nos desafiar. Meu Deus, Amós 8:11 vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Avalie a sua vida enquanto a palavra está sendo ministrada. Você precisa se sentir desafiado a mudar. Existem coisas, aquelas coisas por onde Saul passou, poderiam ter sido marcos na vida dele. Eu quero que você entenda o seguinte, que mesmo no caminho de Endor, você ainda pode ser despertado a mudar. Existem coisas que Deus está resgatando na tua memória. Saul não quis mudar, mesmo passando pelo lugar onde ele tinha erguido o altar. Saul não quis mudar, mesmo passando por aquele que ungiu a vida dele. Ele não quis. Talvez você está passando por alguns lugares, Deus está trazendo memória, algo à sua memória. Lembra de como você era, lembra de como você está hoje. Você não precisa chegar onde você quer ir. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você parar no meio do caminho. Meu Deus, Saul estava nessa situação.
porque ele não conseguia mais ouvir mensagem nenhuma, ele ignorava a mensagem do pregador, ele ignorava os conselhos de Deus. Não ignore aquilo que Deus tem falado com você, a palavra não desafiava mais. Tudo que se profetizava, tudo que o profeta dizia, ele ignorava. E hoje não é diferente. Tem muita gente assim que ignora o confronto, que ignora a correção, que ignora os princípios da palavra, porque ele quer se tornar politicamente correto, e o evangelho não se enquadra no politicamente correto. Se eu quero viver o evangelho, eu tenho que decidir não ser politicamente correto. Se eu quero viver para Deus, eu tenho que entender que eu vou causar desconforto em alguns lugares aonde eu vou passar, mas eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão do que eu creio, eu não vou abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu. Eu não estou à venda, eu não vou ceder para conseguir uma vaga, eu não vou ceder para ser aceito numa rodinha social. Eu não estou à venda. Meu Deus do céu, aleluia. Saul, muitas pessoas entendem isso. Ele entendia que ele não ouvia mais a Deus, porque ele ignorou e rejeitou a presença de Deus. Por isso, quando você para de ouvir a Deus, as coisas só vão de mal a pior na tua vida. Não adianta. C.S. Lewis disse o seguinte, que o caminho mais seguro para o inferno é gradual. O declive é suave, sem curvas bruscas, é macio sobre os pés, sem sinais de trânsito. Lembra que eu disse que a queda é lenta? A queda é lenta. A queda de Saul começou com desobediência. Em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, você pode ler depois. O Espírito de Deus deixou Saul porque ele se recusou a obedecer a ordem de Deus. Saul não era sério com a palavra de Deus, Saul não valorizava a palavra de Deus. Outra coisa que nos faz retroceder, preste atenção nesse outro ponto aqui, são confissões sem arrependimento. Confissões sem arrependimento. Saul até confessava algumas vezes, mas ele não se arrependia. Ele confessava, mas botava a culpa no outro. Não adianta chegar aqui e confessar o mesmo pecado todo mundo. Tem gente que confessa, mas não se arrepende. Arrepender significa abandonar. Arrepender significa deixar de lado e começar uma nova vida. Aquilo lá não vai mais me pegar, não vai mais me atingir. E muitos são assim, de tempos em tempos, se emocionam, até sentem a presença de Deus, vem, derrama as suas lágrimas, pede perdão, mas não abandona o pecado, acaba o culto, volta para a vida secular, volta para o dia a dia, para os mesmos pecados, para as mesmas amizades que te levam para o caminho de Endor. Sabe, tem gente sentada na mesa com Jesus, já com uma moedinha de prata para entregar quando acabar o culto. Judas estava sentado com Jesus na mesa, já sabendo o que ia fazer depois do culto. Até que ele escolheu, ele não se arrependeu, ele teve remorso, e o remorso leva à morte, mas o arrependimento verdadeiro leva à vida. Eu quero que você entenda que você não entrou aqui hoje para te colocar para baixo, não, porque tem jeito. Você não precisa estar nessa estrada, você não precisa ir para Endor, você tem que sair desse caminho de Endor hoje. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra de quem Deus é para você. Lembra, traz à sua memória as coisas que Deus já realizou na tua vida, e através de você, traz à sua memória aquilo que você já viveu em Deus. É isso. Não retroceda, não volte ao mundo, não volte ao Egito, não volte para a sujeira, não volte para o chiqueiro, não volte para o lugar da dor. Deus já te tirou daí, e o que você está indo fazer lá?
Deus, se você não preparar um lugar da presença, Ele vai embora. Eu preciso ter uma vida onde Ele se sinta à vontade. Ele precisa. Você fica na casa de alguém que não te recebe bem? Gente, uma vez, primeira vez que eu fui a Nova York, a Fernanda, que já era recém-casada, foi pânico, porque a pessoa que levou a gente nos colocou numa casa, quem conhece Nova York sabe, no Harlem. É um bairro chapa quente, não é só no Rio que chapa quente não. Sabe aquelas cenas, aquela galera na esquina com radião e negociando umas paradinhas ali que eles gostam de negociar, né? Vetor branco, melhor qualidade, isso aqui é Rio de Janeiro, lá também tem esses negócios. E quando eu fui entrando no prédio, eram prédios que pareciam uma prisão, porque eram grades nas portas, e com a placa assim: don't touch, choque. Não toque, choque. Nas portas, eu fui andando com a Fernanda. Vou colocar a gente aqui nessa parada, que negócio sinistro. Aí, chegamos numa casa assim, bateu uma porta. Aí veio uma pessoa que recebeu a gente de pijama. Abriu assim: olha, ó, primeira vez, não sei nada. Era uma sala, tinha uma mesa com uma cadeira de telefone e um sofá bem velho. E à esquerda tinha um quarto com uma banheira, aquelas bem antigas. Aí a pessoa falou: ó, aqui tem telefone de Domino's, não sei o que, tá aqui o telefone, vocês podem pedir o que quiser e tchau. E a pessoa morava na casa, estava lá, o quarto que você queria ver. Sabe quando você vê a pessoa, a gente acaba tão bem-vindo, para não dizer o contrário, aquele lugar, de noite, a gente gosta de 5 da tarde, de noite começa a ter uma discussão no corredor do prédio, uma bateção, briga. Eu, primeira vez, desesperado. No dia seguinte, o pastor convidou a gente, foi pegar a gente para almoçar. Eu falei: pastor, tem um banheiro na sua casa? Eu falei: pastor, eu estou com um banheiro. Eu estou acostumado, mas por favor, me tira de lá, a chata está muito quente, eu não falo inglês. Não dá, pastor, a gente está. Aí o pastor teve misericórdia, porque a gente pagou lá numa varandinha que tinha na cabine. Ele está toda coisa linda, ó, espera. O chão, tá tudo certo, edredomzinho, tem minha costela aqui, frio pra caramba, na moral, olha, tá tudo certo. Mas, querido, você não fica à vontade no lugar, você não é bem recebido. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ó, pode entrar na minha vida, mas fica só do lado esquerdo. Pode entrar na minha vida, mas não se mete nos meus negócios. Pode entrar na minha vida, mas não fala dos meus vícios. Pode entrar na minha vida, mas eu só quero que você apareça no dia de culto, domingo 5 horas da tarde. Entra na minha vida, mas ó, é eu que dito a regra. Não, se a pessoa não se sente à vontade, ela vai embora. Deus é a mesma coisa. Se ele não acha espaço, ele vai embora. Deus não achou espaço na vida de Saul. Se retirou. Já a diferença de Davi quando faz besteira. Davi fez besteira, Davi foi vacilão, Davi foi um péssimo exemplo de pai, Davi adulterou. Mas quando Davi viu a possibilidade de perder a presença, ele escreve no Salmo 51, ele fala: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Deixa eu te falar uma coisa: o homem de Deus não é reconhecido por não ter erros. O homem de Deus, ele é reconhecido pela capacidade de se arrepender. O homem de Deus não é que ele está no pedestal e glórias ao mim, porque I get the power. Né? Eu tenho uma unção que te mantém uma distância. Não, o homem de Deus é reconhecido por assim: Senhor, eu me arrependo todos os dias. Senhor, eu te escolho todos os dias. Senhor, eu me converto todos os dias. Sabe? Senhor, tem misericórdia de mim que preciso de ti.
último ponto, que de uma vida de retrocesso é uma vida de confusão. Muitos ficam assim, perdem a direção, perdem a referência e vão para Endor consultar bruxas. Está vivendo uma vida confusa? Gente, tem gente que a vida não se ajusta a mim. Olha só, todo mundo passa por luta. Agora, viver em luta há 15 anos, está enrolado o tempo todo, eu preciso olhar para dentro. Preciso olhar para mim. Tem que ver o que eu estou fazendo nessa caminhada. Talvez eu tenha abandonado a presença e estou indo para Endor consultar uma bruxa. Olha só, para Saul não teve jeito, mas para você tem. A palavra te alcançou hoje. Quero contar você a ficar de pé nessa hora. Onde está você nisso tudo? Oh Deus, fecha os teus olhos nessa hora. Não olha para mim não, porque eu não posso fazer nada com você. Mas talvez tenha pessoas aqui hoje que precisam refazer os laços com Deus. Sabe? Para de buscar coisas que você já havia abandonado. Para de ficar buscando substitutos para Deus, para suprir uma carência que só Ele pode suprir. Você se agita tanto que você não dá espaço para Deus se manifestar na sua vida. Na sua correria, no seu afã de que as coisas se resolvam, de repente o silêncio de Deus tem te incomodado a ponto de você buscar em outros lugares. Sabe por que você não ouviu Deus ainda? Você não parou para ouvir. Primeiro, quando a gente fala demais, Deus é educado. Ele não vai falar junto com você, vai esperar você calar a boca. Vai falar contigo. Ele está vendo você se movimentar de uma maneira frenética. Só que você está numa vida de confusão, as coisas não estão andando para você. Você sabe que não está. As coisas não estão fluindo como você esperava. E essa palavra hoje, ela te pegou na curva. E se essa palavra, se Deus permitiu que você ouvisse essa palavra hoje, é porque Ele não desistiu de você. Ele está dizendo, tem jeito para você. Teu chamado ainda te aguarda. Teu chamado ainda te aguarda. Eu não vou desistir de você. Sabe? Nós às vezes temos a tendência de começar pela celebração, mas a gente precisa aprender a começar pelo arrependimento. Primeiro eu me arrependo para celebrar depois. Primeiro eu me arrependo para saltar de alegria depois. Às vezes nós pulamos muito, rimos muito e não nos arrependemos nada. E aí as coisas vão ficando, aí os marcos vão ficando abandonados no meio do caminho. O altar, eu já não ligo mais para ele. A palavra, eu já não ligo mais para ela.
O tempo de oração, eu não ligo mais para ele. E aí daqui a pouco, aquilo que começou cheio de azeite, está diante de uma bruxa. Eu vou ministrar essa canção. É uma canção que Deus me deu há alguns anos atrás. Quando eu estiver cantando essa música, se essa palavra falou com você, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. E eu não quero que você se sinta constrangido por vir aqui na frente. Eu sou o primeiro do apelo. E se a palavra não servir para o pregador em primeiro lugar, uma coisa está errada. A palavra primeiro serve para o pregador. Primeiro o pregador prega para ele, depois para a igreja. Porque o primeiro a ser confrontado com essa palavra é o pregador na casa dele. É em casa, trancado no quarto, eu sou confrontado por essa palavra. Antes de chegar aqui, ela já me martelou. Só que isso vai gerar uma mudança em você. Eu quero que você se sinta desafiado a mudar a partir de hoje.